Olá, estudante! Nossa aula de hoje tem como tema a representação decimal de um número racional relacionado ao sistema monetário brasileiro. Você já percebeu quantos números como estes usamos em nosso dia a dia? Para que usamos esses números? Vocês podem observar que a escrita desses números tem algumas particularidades. Aparece um símbolo à frente deles e aparece vírgulas. Estas perguntas vamos respondê-las durante a aula. Observem, que números são esses? Como podemos saber que se referem a dinheiro? Quando usamos esses números? Como esses números são formados? Existem alguma diferença desses números que representam dinheiro e os que usamos para contar? Quantos alunos temos na classe? Quantas pessoas moram na nossa casa? Quantos amigos temos na nossa rua? Vamos ver aqui cada uma das perguntas. Que números são esses? Você observa que são números escritos com vírgula e esse símbolo à frente de cada um desses números é o símbolo do sistema monetário brasileiro. O R de real e esse S cortado duas vezes representa o cifrão. Como podemos saber que se referem a dinheiro? Justamente pelos esses dois símbolos que eu acabei de falar. Quando usamos esses números? Em várias situações da nossa vida cotidiana. Como esses números são formados? Eles são formados, você pode observar, uma parte antes da vírgula e outra parte após a vírgula. Existe alguma diferença desses números que representam dinheiro e os que usamos para contar? Com certeza, sim. Os que usamos para representar o sistema monetário brasileiro, ele vem acompanhado da vírgula e os números algarismos após a vírgula. Os que representam quantidade, não há necessidade de vírgula. Se eu quiser comprar um produto que custe R$ 7,85 e pagar utilizando apenas moedas, quais devo usar? Então, você pode observar aí que aparecem várias moedas no nosso sistema monetário e que também tem várias possibilidades de você representar esse valor. O que é que não poderá faltar nessa representação? Não poderá faltar o número antes da vírgula, portanto, à esquerda dela, e o número aqui à direita da vírgula, portanto, à direita dela. Esses números que indicam os centavos após a vírgula, nós vamos ver que esses números vão ter um denominador 100. Sabemos que o sistema que usamos é o decimal, ou seja, de base 10. Nós já vimos anteriormente que ele é decimal, porque usa 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E também é de base 10 de acordo com a posição que ele ocupa. Mudou de posição, nós vamos observar que mudamos o valor do algarismo. Fazendo uma analogia com o nosso sistema monetário, nós temos 10 moedas de R$1, representado cada uma delas uma unidade. Quando eu englobo as 10 moedas, eu formo uma cédula de R$10, que no nosso sistema monetário é uma dezena. 10 dezenas, ou seja, 10 notas de R$10, corresponde a uma centena, que aí está representado por uma cédula de R$100. Então, 10 unidades, uma dezena. 10 dezenas, uma centena. Olha a analogia sendo feita, moedas de R$1 representando unidade, uma cédula de R$10, uma dezena. 10 cédulas, então, formam uma centena, indicado por uma nota de R$100. O monetário brasileiro pode ser relacionado ao sistema decimal. Veja, eu tenho aqui uma moedinha de R$1 e eu preciso de 10 moedas de 10 centavos para fazer o total desta moeda de R$1.
E aqui eu tenho 100 moedas de 1 centavo. Não é comumente usada, mas ela já existiu e a gente pode fazer essa relação. Então, eu tenho 100 moedas de 1 centavo, se eu considerar apenas uma dela, então, eu tenho 1 de 100, ou seja, 1 centésimo. Quando uso a palavra centavos, entendo que é a centésima parte do real, ou seja, os centavos são subdivisões do real. Aqui eu tenho esse valor de 2 centavos, R$ 2,34. Então, eu tenho 2 unidades antes da vírgula, à esquerda, e os centavos ficam à direita da vírgula, no caso, 34 centavos, representado por 3 moedinhas de 10 centavos e 4 de 1 centavo. Matematicamente, então, aqui está, 10 centavos é 1/10 de R$ 1, ou seja, eu preciso de 10 moedinhas de 10 centavos para formar R$ 1, ou então, 1 centavo, eu indico que é 1/10 de 10 centavos, ok? Aqui eu tenho 1 centavo sobre 100, 1 centésimo de R$ 1, ou seja, eu preciso de 100 moedinhas de 1 centavo para formar R$ 1. Podemos usar a malha quadriculada para entendermos a representação de centavos em frações com denominador 100. Então, você observa que eu tenho um espaço quadriculado em 100 quadradinhos. E para representar 25 centavos, eu uso quantos? Eu uso 25 desses 100 quadradinhos, ou seja, 25 sobre 100. Então, aqui, os centavos, ok? É uma subdivisão do real, com o denominador 100. Sempre centavos com o denominador 100. Aqui um outro exemplo, 40 centavos. Eu tenho aqui uma moeda de 25, uma de 10 e uma de 5 centavos. Você observa novamente o quadranculado, 100 quadradinhos, para indicar 40 centavos. Então, eu estou considerando 40 partes de 100, que seja 40 sobre 100, 40 centavos. 40 centésimos em números decimais. Qual é a função da vírgula nesses valores? Vamos ver? Neste caso aqui, a função da vírgula é separar os centavos da parte inteira. A parte inteira aqui está sendo representada por 0, porque só tem centavos, e à direita da vírgula estão os 40 centavos. Nesta aula, você aprendeu que o sistema monetário brasileiro é formado por números que possuem vírgulas em sua escrita. Podemos transformar esses números em frações com denominador 100, pois em R$ 1 há 100 centavos. Por isso, o denominador da fração é 100. As frações que apresentam o denominador 10, 100 e 1000 são chamadas de decimais. A vírgula é utilizada para separar a parte inteira e a parte decimal. Agora é com você. Seu João, pai de Davi, foi fazer compras em um supermercado. Comprou um pacote de arroz que custou R$ 4,20, um sabonete que custou 99 centavos e um pacote de café que custou R$ 5,99. Represente os valores dos produtos comprados pelo pai de Davi em frações decimais, depois em números decimais. Então, boa sorte para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula.